História número 1. O rei falou comigo. Nasrudin retornou da capital imperial e os cidadãos do vilarejo juntaram-se à sua volta para ouvir o que tinha a dizer. Serei breve e concentrarei minhas observações sobre o anseio na simples afirmação de que meu maior momento foi quando o rei falou comigo. Disse Nasrudin. Estupefatos diante de tal prodígio e inebriados pelos reflexos de tamanha glória, a maior parte dos cidadãos debandou e pôs-se a caminho, discutindo aquele maravilhoso acontecimento. O menos sofisticado de todos aqueles camponeses permaneceu por ali e perguntou: O que disse Sua Majestade? Estava do lado de fora do palácio, quando o rei apareceu e falou comigo, em alto e bom tom, para quem quisesse ouvir. Saia do meu caminho. O simplório camponês deu-se por satisfeito. Agora tinha escutado, com seus próprios ouvidos, as palavras que, de fato, foram pronunciadas por um rei. História número 2. O relógio. O relógio de Mula Nasrudin estava marcando a hora errada. Será que não dá para você tomar uma providência? Alguém perguntou. Qual? Bem, o relógio nunca está certo. Qualquer que seja a providência, já será uma melhora. Mula deu uma martelada no relógio. Ele parou. Você tem toda a razão, disse. De fato, já dá para sentir uma melhora. Eu não quis dizer qualquer providência assim ao pé da letra. Como é que agora o relógio pode estar melhor do que antes? Bem, antes nunca estava certo. Agora, ao menos, está certo 2 vezes por dia. História número 3. Advertência. Mula chegou ao país dos idiotas. Prestem atenção todos, anunciou. O pecado e a maldade são detestáveis. Daí em diante, por algumas semanas, repetia-o diariamente. Um dia, quando estava prestes a repetir o aviso de sempre, viu que um grupo de idiotenses permanecia de braços cruzados. O que estão fazendo? Acabamos de decidir o que fazer com todo o pecado e toda a maldade sobre os quais você nos tem falado este tempo todo. Então decidiram afastar-se deles? Não. Decidimos afastar-nos de você. História número 4. Se Deus quiser. Uma noite, Mula comentou com a mulher. Se amanhã chover, vou cortar lenha. Se fizer tempo bom, vou arar a terra. Sua mulher advertiu-o. Diga se Deus quiser, Mula. Diga se Deus quiser. Por que vou ter que dizer se Deus quiser? Com toda certeza farei uma coisa ou outra. No dia seguinte, o tempo estava bom. Mula saiu para arar a terra. Mas quando estava prestes a pegar no arado, começou a chover. Pôs-se então a caminho do bosque para então cortar lenha. Mas cruzou com um homem a cavalo que lhe perguntou:
Como se faz para chegar em tal povoado? Não pergunte a mim, não sei, respondeu Mula, e tratou de seguir seu caminho. Mas o homem ameaçou-o com um chicote e ordenou-lhe: Pare, vai me levar a tal povoado. Mula não teve outra escolha a não ser trocar de rumo. Acompanhou o homem ao povoado que, por sinal, era muito longe dali. Só pôde voltar para casa já bem tarde da noite. Bateu à porta e sua mulher, lá de dentro, perguntou cautelosa: Quem é? Mula, se Deus quiser. História número 5. Ficou na cabeça. Era dia de festa. A mulher de Mula preparou uma daquelas fantásticas receitas de doce. Os dois comeram quase tudo e deixaram um pedaço para o dia seguinte. À noite, tentando dormir, Mula não conseguiu pegar no sono de tanto pensar no doce. Até que acordou a mulher. Levanta que eu tenho algo importante para te dizer. Enquanto a mulher tratava de se levantar, Mula foi até a cozinha, voltando com o prato de doce nas mãos. Vamos comer tudo agora antes de dormir. Melhor ficar com o doce no estômago que na cabeça. História número 6. Identidade enganosa. Mula Nasruddin estava muito doente e todos pensavam que ele iria morrer. Sua mulher vestiu roupas de luto e pôs-se a chorar e a se lamentar. Já o Mula Nasruddin permanecia imperturbável. Mula, perguntou um de seus discípulos, como é isso de enfrentar a morte com tanta calma? Até rindo de vez em quando, enquanto nós, que não vamos morrer, estamos atormentados por você nos deixar? Muito simples, disse Nasruddin. Enquanto estou deitado, observando todos vocês, eu digo a mim mesmo. Todos eles têm um aspecto tão pavoroso que estou quase certo de que o anjo da morte, quando vier fazer sua visita, levará por engano, no mínimo um deles como presa, deixando o velho Nasruddin por aqui mais um bocadinho. História número 7. Que não estejas dentro. Perguntaram ao mulá. Durante um cortejo fúnebre, deve-se caminhar à frente ou atrás do caixão? Dá no mesmo, respondeu Nasruddin, não se estando dentro dele. História número 8. Aprender a aprender. Nasruddin mandou um menino pegar água no poço. Tome cuidado para não quebrar o pote, gritou Nasruddin e deu uma bordoada no garoto. Nasruddin, perguntou um observador, por que bater em alguém que não fez nada? Ora, seu estúpido, disse Nasruddin, porque depois que quebrasse o pote, seria muito tarde para puni-lo, não acha? História número 9. A razão. Nasruddin foi à casa de um homem rico. Me dá algum dinheiro. Por quê? Quero comprar um elefante. Se você não tem dinheiro, não terá como sustentar um elefante. Vim aqui para arrumar dinheiro e não conselho, disse Mula. História número 10.
Acenda a vela. Mula estava sentado, conversando com um amigo, quando anoiteceu. Acenda uma vela, disse o amigo, pois já está escuro. Tem uma bem aí à sua esquerda. Como é que eu vou distinguir a minha esquerda da minha direita no escuro, seu idiota? História número 11. Tua pobre e velha mamãe. Sabe-se lá por quê? A mulher do mula aborreceu-se com ele e preparou-lhe uma sopa estupidamente quente, torcendo para que, ao tomá-la, queimasse a boca. Assim que a sopa foi servida, esqueceu-se da trama e tomou ela mesma uma colherada, sem cuidar de esfriá-la. As lágrimas brotaram-lhe dos olhos, mas ainda alimentava a esperança de que o mula viesse tomar sua colherada daquele caldo fervente. Por que você está chorando? Ele perguntou. Minha pobre e velha mãe, um pouco antes de falecer, tomou uma sopa bem assim. A lembrança fez-me chorar. O mula debruçou-se sobre a sopa e atacou-a com um gole caprichado. As lágrimas rolaram-lhe a face, exatamente como ocorria com a mulher. Ora, mula, será que está chorando? Estou sim, respondeu. Estou chorando só de pensar que tua pobre velha mãe faleceu e te deixou viva. História número 12. O remédio. Um homem herdou uma grande fortuna, mas, em pouco tempo, dilapidou seu patrimônio de uma tal maneira que não lhe restou um centavo sequer. Sem saber o que fazer, foi queixar-se ao mula. Nasrudin, estou numa situação terrível, disse. Estou a ponto de ter que pedir esmolas para sobreviver. Que faço? Qual é o remédio? O mula refletiu por um instante e respondeu. Não se preocupe, suas aflições terminarão em breve. O perdulário entusiasmou-se. Como? Acaso voltarei a ser rico? Não, respondeu Nasrudin. Você se acostumará a ser pobre. História número 13. Oferta e procura. Sua Majestade Imperial, o Shaninshá, chegou de surpresa a uma casa de chá entregue aos cuidados de mula. O imperador pediu uma omelete. Agora partimos de volta à caçada, disse ao Nasrudin. Diga-me quanto lhe devo. Senhor, para sua majestade e seus 5 companheiros, as omeletes saem por 1000 moedas de ouro. O imperador franziu as sobrancelhas. Vejo que por aqui os ovos andam muito caros. Será que são assim tão escassos? Aqui não são propriamente os ovos que andam escassos, majestade. São as visitas de reis. História número 14. Mais útil. O mula entrou na casa de chá falando. A lua é mais útil que o sol. Por quê, Nasrudin? Precisamos de mais luz durante a noite que durante o dia. História número 15. O que está errado? Certo dia, caminhando com um discípulo, Nasrudin viu, pela primeira vez na vida, uma linda paisagem refletida em um lago. Que maravilha! Exclamou. Mas se ao menos...
se ao menos não tivessem colocado água no lugar. História número 16. Há mais luz por aqui. Alguém viu o mula procurando alguma coisa no chão. O que é que você perdeu, Nasrudin? Perguntou-lhe. Minha chave, respondeu Nasrudin. Então, os dois se ajoelharam para procurá-la. Um pouco depois, o sujeito perguntou. Onde foi exatamente que você perdeu essa chave? Na minha casa. Então, por que você está procurando por aqui? Porque aqui tem mais luz. História número 17. O centro do mundo. 3 sábios sacerdotes viajavam pelo mundo. Ao passarem por Akserir, ouviram falar de um mestre muito conhecido naquela região. Desejaram conhecê-lo e um banquete foi organizado com a presença de todos os notáveis da cidade, para que Nasrudin lhes fosse apresentado. Depois de comerem e beberem, um dos sábios perguntou a Nasrudin: Onde fica o ponto central do mundo? Nasrudin apontou seu burro, parado diante da porta, e disse: No ponto sobre o qual pisa a pata dianteira do meu burro. Como sabe? Perguntou-lhe o sábio. Se não acredita em mim, meça você mesmo, respondeu. O segundo sábio perguntou-lhe: Quantas estrelas existem no céu? Nasrudin respondeu com a mesma tranquilidade. Existem tantas estrelas no céu quantos pelos na cauda do meu burro. Como pode prová-lo? Se não acredita em mim, conte-os você mesmo. O terceiro sábio, assombrado diante de tanta presteza nas respostas, desistiu de fazer qualquer pergunta. História número 18. A alternativa. Sou uma pessoa hospitaleira, disse o mula na casa de chá a um grupo de amigos. Pois muito bem, leva-nos todos para jantar em sua casa, disse o mais voraz. O mula juntou a turma toda e foi caminhando com eles até sua casa. Quando estava quase lá, disse: Vou na frente para avisar a minha mulher. Vocês esperem aqui. Sua mulher, ao ouvir as novas, deu-lhe umas bordoadas. Não tem comida em casa, mande-os embora. Não posso fazê-lo, minha reputação está em jogo. Muito bem, sobe e eu lhes direi que não está. Depois de aproximadamente 1 hora, os convidados, impacientes, apinharam-se diante da porta, gritando: Mula, deixe-nos entrar. A mulher de Nasrudin veio ter com eles. O mula não está, mas nós o vimos entrar em casa. Ela permaneceu em silêncio. O Nasrudin, observando de uma janela do andar de cima, foi incapaz de conter-se. Debruçando-se para o lado de fora, gritou: Eu poderia ter saído pela porta dos fundos, não poderia? História número 19. Propriedade perdida. Já era meia-noite e Nasrudin vagava pelas ruas, quando um guarda, cruzando-lhe o caminho, perguntou: Que anda fazendo por aí a esta hora da noite, mula? Perdi o sono e estou procurando por ele. História número 20. A esposa, o ladrão e o jumento. O mula, cansado de ter que dar comida ao jumento, pediu à sua esposa que o fizesse, ao que ela se recusou. A coisa desandou em muita briga e discussão, até que decidiram:
Aquele que fosse o primeiro a falar teria que dar comida ao jumento. O mula aquietou-se em um canto da casa. Sua esposa logo ficou entediada e saiu para uma visitinha aos vizinhos. Assim que chegou a hora do jantar, cuidou de mandar um garoto levar ao marido uma tigela de sopa. Neste meio tempo, um ladrão entrou na casa, mergulhada no mais absoluto silêncio. Foi roubando tudo que estava ao alcance, até mesmo o chapéu do mula, que continuava sentado sem esboçar sequer um movimento ou palavra. Serviço completo, o ladrão foi-se embora. Logo depois, chegou o garoto com a sopa. O mula gesticulava tentando explicar que um ladrão havia passado por ali, mas tudo que o rapazinho podia perceber eram os gestos frenéticos que apontavam para o alto da cabeça, onde antes havia um chapéu. Interpretando aqueles gestos como uma ordem, o garoto derramou a sopa sobre a cabeça do mula e voltou rapidamente para contar toda aquela esquisitice à mulher dele. Imediatamente, sua esposa voltou para casa. Ao encontrar todas as portas abertas e os armários vazios, começou a xingar o marido de tudo quanto foi jeito. Foi aí que ele disse: "Agora, vá dar comida ao jumento, e que a senhora veja muito bem no que deu sua teimosia." História número 21. Psicologia. O mula Nasruddin procurou um psiquiatra. "Meu problema é que não consigo me lembrar de nada", disse. "Quando é que isso começou?" perguntou o médico. "Isso o quê?" respondeu o mula. História número 22. Os requisitos corretos. Alguém perguntou ao Nasruddin: "É possível que um homem de 100 anos venha a ter filhos?" "É", respondeu Nasruddin, "desde que tenha uma cúmplice, digamos, uns 20 ou 30 anos mais jovem." História número 23. O alto custo do aprendizado. Nasruddin decidiu que poderia beneficiar-se com o aprendizado de algo de novo e procurou um professor de música. "Quanto cobra para ensinar a tocar alaúde?" 3 moedas de prata no primeiro mês e daí em diante 1 moeda de prata por mês." "Ótimo", disse Nasruddin. "Começarei pelo segundo mês." História número 24. A caçada. Como foi a caçada? Fantástica. Quantos tigres você matou? Nenhum. Quantos perseguiu? Nenhum. Quantos viu? Nenhum. Então, como pode ter sido fantástica? Quando se está caçando tigre, nenhum é mais do que suficiente. História número 25. O óbvio. Montado em seu burro, Nasruddin costumava cruzar todos os dias uma fronteira, levando cestos atufados de palha. Como ele se confessava contrabandista, os guardas da fronteira revistavam-no diariamente, quando o viam voltar para casa. Revistavam-no, examinavam cuidadosamente a palha, mergulhavam-na dentro d'água e chegavam até a queimá-la. Entre mentes, ele prosperava visivelmente. Depois disso, Nasruddin se aposentou e foi viver em outro país, onde um dos funcionários da alfândega encontrou com ele, anos mais tarde. "Agora pode contar-me, Nasruddin",
disse o funcionário. O que era que você contrabandeava naquele tempo em que nunca conseguimos apanhá-lo? Burros, respondeu Nasruddin. História número 26. Felicidade. O mula Nasruddin disse certa vez: estou muito interessado na felicidade da minha esposa. O que você está fazendo para isso? Ele respondeu: contratei um detetive particular para descobrir por que ela está feliz. História número 27. O engano. Outro dia presenciei uma ótima cena. Um homem conversava com o mula Nasruddin e dizia: por que você é tão mesquinho com sua esposa? O mula respondeu: você deve estar enganado. Que eu saiba, sou sempre muito generoso. O homem não gostou da resposta. As pessoas não gostam quando suas opiniões são refutadas. Ele ficou muito bravo e disse: pare de se defender. Todos sabem que você é duro demais com sua esposa. Ela tem que mendigar dinheiro até para as despesas diárias. Todos sabem disso. O mula respondeu: está bem. Se você prefere assim, não me defenderei. Mas posso dizer só uma coisa? O homem ficou curioso. O quê? Eu não sou casado, disse o mula. História número 28. O peso da culpa. Um dia, ao voltarem para casa, o mula Nasruddin e sua mulher encontraram-na assaltada. Tudo que poderia ser carregado o foi. A culpa é sua, disse sua esposa, porque deveria ter se certificado, antes de sairmos, de que a casa estava trancada. Os vizinhos bateram na mesma tecla. Você não trancou as janelas, disse um deles. Por que não se preveniu para uma situação como essa? Disse outro deles. As trancas estavam com defeito e você não as substituiu, disse um terceiro. Um momento, disse Nasruddin. Certamente não sou o único culpado. Sou? E quem deveríamos culpar? Gritaram todos. Que tal os ladrões? Disse o mula. História número 29. Verdade. O que é verdade? Perguntou um discípulo ao mula. Algo que nunca, em nenhum momento, eu falei, nem falarei. História número 30. Fisgado. O rei enviou uma delegação em missão secreta às zonas rurais, para que se encontrasse um homem modesto que pudesse ser designado para juiz. O mula acabou sabendo disso. Quando a delegação, fazendo-se passar por um grupo de viajantes, visitou o mula, verificou que ele tinha uma rede de pesca enrolada nos ombros. Um deles perguntou: diga-nos, por favor, por que usa essa rede? Simplesmente para recordar-me da minha origem humilde, pois um dia já fui pescador. Pela força desse nobre sentimento, o mula foi nomeado juiz e passou a exercer essa função de forma injusta e corrupta. Um dia, ao visitar a corte, um dos oficiais que estivera naquela delegação perguntou-lhe: o que aconteceu à sua rede, mula? Com toda certeza, respondeu o mula juiz. Não há necessidade de uma rede, quando já se fisgou o peixe. História número 31. Valentia. O mula Nasruddin arrumou tudo para que sua mulher fosse para as montanhas por causa de sua asma.
mas ela não estava querendo ir e recusou. Disse: temo que o ar das montanhas entre em desavença comigo. O Mula Nasruddin disse: minha querida, não se preocupe. Não existe nenhum ar nas montanhas que seja tão valente a ponto de entrar em desavença com você. Não se preocupe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos.